Opa, boa noite pessoal do Primeiro Mecatrônica, tudo bem com vocês aí? Vamos à nossa próxima experiência. E agora, na experiência número 8, nós vamos continuar usando o nosso sensor de luz, o LDR, beleza? Que você já montou o circuito anterior com ele aí, fizemos algumas medições, você já conhece bem esse componente, não é isso? Então vamos continuar utilizando. E aí, no circuito de hoje, olha, observe que no coletor do transistor nós vamos ligar o nosso motorzinho. Vamos criacionar um motorzinho a partir do sensor de luz. Mas veja que mudou um pouco aqui a estrutura do nosso circuito. Vamos ver como que vai ficar agora o funcionamento dessa forma aqui. Ó. Observe que você vai precisar de um resistor de 47K, o LDR. Ah, e tem uma novidade aqui, o transistor que nós vamos usar vai ser esse daqui, ó, o TIP 122, certo? Então vamos usar esse transistor porque ele aguenta mais corrente que aquele anterior lá, o BC548. E aí quando você for usar esse transistor, observe aqui, olha o código dele, tem lá no seu material. Algumas observações importantes são as seguintes, olha só. Quando você olha ele de frente assim, onde está o número escrito no corpo dele, né, ele é base, coletor e emissor. Tá vendo? A base é o primeiro terminal, certo? O coletor é o do meio, o emissor é o terceiro terminal. Então quando você for montar o seu circuito, lá na placa, e hoje eu não vou fazer mais aquele desenho aqui, da placa com as ligações, agora é por sua conta, né? Mas observe que quando você for ligar o motorzinho, você tem que ligar o motorzinho no meio do transistor, né? Porque é o terminal do meio que é o coletor, certo? O LDR, você vai ligar o terminal do LDR, observe aqui no primeiro terminal que é a base, certo? Então, por que vamos usar esse transistor aqui hoje e não o BC548 das aulas anteriores? Porque esse aqui ele aguenta uma corrente máxima de 5.000 miliamperes. Né? Então ele aguenta uma corrente bem maior que o BC548, aquele lá que nós usamos, o 548, ele tem uma corrente máxima de 100 miliamperes. Né? Bom, e no que isso implica no funcionamento do circuito? Olha só, nas aulas anteriores nós tínhamos esse transistor aqui, o BC548, e aqui no coletor nós ligamos um LED. Né? Ora, a corrente de um LED é baixinha, é 20 miliamperes aproximadamente, né? 30 miliamperes se for de alto brilho. Então a corrente que passa pelo LED vai passar pelo transistor também, era 20 ou 30 miliamperes. O BC548 aguenta, certo? Agora, quando você vai usar um dispositivo que consuma mais corrente, que a corrente é maior, né? Se passar uma corrente maior para que o transistor aguenta, ele vai esquentar e vai queimar. Né? Por isso que nós temos diversos tipos de transistor. No segundo módulo a gente estuda mais profundamente nesse componente. Nós vamos ver que tem uma tabela com um grande número assim, de tipos de transistor. Tá bom? Aí lá na tabela do fabricante tem quantos de tensão que ele aguenta, quantos de corrente, a potência dele. Então tem uma série de características, certo? E a mais importante que a gente tem que sempre olhar, prestar atenção, é essa corrente máxima que ele aguenta, certo? Esse motorzinho que a gente tem aí no nosso material, quem comprou um material com o Paulo Bressan, que vende pra gente lá na escola, esse motorzinho aí consome pouca corrente. Né? Mas só se alguém tiver um motor maior, certo? E fosse ligar nesse BC548, iria queimar o transistor. Então, para você conhecer, né, esse novo tipo aqui, nós vamos usar esse no nosso circuito, certo? E aí então, se você tem outro tipo de motorzinho em casa, né, se o aluno comprou o material em outro lugar, tem um motorzinho aí que você já tirou de algum brinquedo aí da sua casa, ou qualquer coisa assim, você pode ligar sem medo aqui que não vai queimar. Porque 5.000 miliamperes é muita corrente para a gente nessa tensão baixa aqui. Né? Então, esses pequenos motores que nós temos aí, todos eles com certeza consomem bem menos que isso, certo? Agora, nas próximas aulas aí nós vamos falar mais sobre corrente, vamos aprender até a medir corrente, né? E aí a gente vai entrar nesses detalhes, né, de como que você faz, por exemplo, se você tivesse um dispositivo aqui, um motor que consumisse mais do que essa corrente aqui, certo? Nós teria que ir numa tabela de transistores lá do fabricante e escolher um transistor com a corrente maior do que o dispositivo que você vai ligar, beleza?
Bom, dito isso sobre o transistor, então... e uma coisa importante. Esse transistor aqui, quando você vai encaixar na placa, lá no protoboard, os terminais dele são um pouquinho mais grossos que o outro transistor e parece que ele não vai entrar naqueles furinhos lá. Mas você pode apertar, aqui não vai quebrar não os terminais, mas você vai ter que apertar com mais força, senão não encaixa, certo? Então pode fazer isso aí sem medo, tá? Pode apertar até você perceber que encaixou lá nos furos da placa. E aí o seguinte, olha como vai funcionar o nosso circuito. Lembra disso daqui, ó? Quando bate muita luz no LDR, a resistência dele é alta ou baixa? Lembra disso, Isaac? Lembra, Brian? Quando bate muita luz, a resistência é alta ou baixa? Isso. Quando bate muita luz, a resistência é baixa. Então, com luz aqui, a resistência é baixa, vai deixar passar a corrente aqui, ó. Certo? Vai ligar o transistor, vai descer corrente aqui e o motorzinho está funcionando, certo? Desce corrente aqui e o motorzinho está funcionando. Então, observe, com LDR no claro, o motor está ligado, certo? O motor está ligado. Vou fazer com essa outra aqui, que talvez não apareça no vídeo. Esse pincel aqui está fraco, vamos descartá-lo e vamos pegar outro. Pronto. Então, com luz, o LDR no claro, está passando corrente, liga o transistor, desce corrente aqui, o motor está funcionando. Agora, quando você cobre o LDR, quando escurece, a resistência dele começa a aumentar. Certo, Amanda? No escuro, a resistência aumenta. Então, no escuro, a resistência começou a aumentar, a corrente aqui começa a diminuir, certo? E aí, como começa a diminuir aqui, diminui aqui também, vai diminuindo a velocidade do motor, e se você escurecer bastante, para parar o motor aqui você vai ter que escurecer muito mesmo, tá? Só com a mão não dá. Você tem que pegar uma tampinha de caneta preta, um pedaço de isolante e cobrir o LDR, certo? Aí você vai ver que o motor vai diminuindo até parar, tudo bem? Se quando você fizer a experiência, o motor não parar totalmente, procure alguma coisa mais escura para cobrir o LDR e ele parar, certo? Então, escureceu bastante sobre o LDR, a resistência dele aumenta muito. Aumentou muito, corta a corrente aqui, na base do transistor, certo? Cortou a corrente aqui, desliga o transistor, não desce corrente aqui, no escuro, LDR no escuro, motor desligado. Deixa eu ver se vai caber aqui, desligado. Opa, ficou. Tudo bem? Beleza. Aí, feito isso, fez esse teste, seu circuito está funcionando, beleza. Opa, o circuito está funcionando. Se não tiver, confere as ligações aí, certo? Lembre-se sempre, ó, o coletor é o do meio, então o motorzinho, na hora de você montar, vai no coletor, né? E aí, tá funcionando? Beleza. Vamos medir as tensões agora. Olha a escala, lembrando sempre que se você vai medir a escala, vai medir tensão, observe, V, a escala do multímetro é lá V 20 volts, certo? Então vamos medir tensão, não é resistência não, hein? Tensão no resistor 1. Então, tensão é fácil, né? Só pegar as pontas de prova, coloca no resistor 1. Anota lá. Tensão no LDR. Anota lá. Depois, tensão no motor. Aqui é a novidade, então. Que naquela primeira experiência lá, tá lembrado? Que nós fizemos com o motorzinho, eu falei, não mede a tensão no motor não, porque os fios dele são encapados, e aí vai dar trabalho para você medir agora. Depois eu ensino. Eu falei isso lá na primeira experiência. Chegou agora o momento de você aprender. Como você vai medir a tensão no motorzinho aqui, se os fios estão encapados? Ora, tem alguns truques, né? E o primeiro que eu vou te ensinar é o seguinte. Você quer saber a tensão do motor? Tá, beleza. Aí então você vai pegar uma ponta de prova do multímetro e vai ligar onde? Um fio do motor está ligado no coletor do transistor, certo? É o mesmo ponto, ó, o motor e o coletor do transistor. Então se você colocar uma ponta de prova nesse terminal do transistor aqui, que é o coletor, né? Então aqui, certo? Lá na placa, mas aqui no meio do transistor. Aqui no coletor. E o outro terminal do motor está ligado no positivo da bateria, certo? Então se você colocar as pontas de prova, uma no coletor, outra no positivo da bateria, é a mesma coisa que estivesse medindo direto no motor. Concorda? Concorda com isso, Igor? Certo? Então tá aí. Está medindo a tensão no motor. Beleza? Então anota lá. Tudo bem?
Como nós comentamos na aula anterior, veja só, quando você for medir aqui no escuro, o motor está desligado, né? Isso não quer dizer que vai estar tudo zero, porque como nós vimos, o LDR, ele vai variando a resistência conforme a luminosidade. Então, não é que o LDR tem resistência a zero ou infinita, não, depende da luminosidade. Então pode estar passando um pouquinho de corrente ainda. Então, vamos medir, tá bom? No R1, no LDR e até no motor desligado, pode ser que esteja descendo um pouquinho de corrente aqui, né? E só que não é suficiente para fazer o motor girar. Aí você vai anotar aqui, vamos ver quanto que vai dar então. Beleza? Essa experiência aqui é bem legal, né? Bem interessante de fazer. Esse aqui é o princípio de um projeto que a gente faz normalmente no primeiro módulo, né? Que é o nosso veículo mecatrônico, que é um carrinho que funciona, que no motorzinho aqui a gente vai colocar lá no carrinho e tem uma hélice, né? Que vai nesse motorzinho que vai impulsionar o carrinho, para o carrinho andar. E quanto mais luz bater no LDR, mais rápido o carrinho vai andar, certo? Então esse é o princípio do projeto aqui, que se, pelo jeito, não vamos voltar agora, né? Já estamos em novembro, mas então a gente vai fazer esse projeto no começo do semestre que vem, certo? A intenção era fazer agora, né? No final de 2020, né? Bom, vai que a gente volte em dezembro, a gente faz em dezembro, né? Mas se não voltar, a gente faz no começo do semestre que vem esse nosso projeto do nosso veículo mecatrônico. Beleza? Então, tá aí a nossa experiência número 8, certo? Tem dúvidas? Daqui a pouco no nosso encontro ao vivo você tira as dúvidas, tá bom, Maria Clara? Tá bom, Vicenzo? Até já no nosso encontro ao vivo.